Você já parou para pensar como que é as suas conversas internas? O ser humano é o que pensa e o que fala. O que você tem andado pensando dentro de você? O que temos que fazer é começar a observar quais são essas conversas internas dentro da gente. Muitas vezes a gente pensa que aquilo que está dentro da gente, os nossos pensamentos, as nossas conversas internas, é algo que está acontecendo, é algo que realmente é o que estamos vivendo na realidade, só que não existe aquilo que você está pensando ali, não existe, é uma conversa interna, uns pensamentos internos seu aí. Só que você acredita que aquilo está acontecendo. Só que, em vez de trabalharmos para o lado positivo, de ter essas conversas internas e pensamentos internos, em vez de trabalharmos para o lado positivo, por muitas vezes a gente fica trabalhando para o lado negativo da situação, né? Porque temos conversas internas negativas sobre nós mesmos. Porque eu não sou capaz, eu sou incapaz. Quantas vezes eu tinha vergonha de me pronunciar, de falar, né, em público ou algo do tipo, né? Quantas vezes, né? Várias vezes. Por quê? Porque eu achava que era incapaz de poder colocar a minha posição, né? De colocar o que eu penso, o que eu acho, o que eu aprendi, o que eu sei, né? E o que eu posso aprender mais com isso, né? Tendo essa atitude de poder falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu sinto e aquilo que eu represento para mim mesma, né? Porque é assim, às vezes você tem aquela conversa interna e você acredita tanto nela, só que do lado negativo, que as coisas acabam aqui acontecendo pro lado negativo. A lei da atração, o nosso subconsciente, ele trabalha como? Trabalha assim, você tem que criar aquilo que você deseja, que você quer na sua mente, para que isso venha se reprogramar num todo, entre você e o universo, né? E quanto mais a gente focar em pensamentos, né, internos negativos, mais daquilo vamos ter. Por muitas vezes a gente chega a brigar com a gente mesmo, com os nossos pensamentos. Vocês já brigaram com vocês mesmos? Falar, meu Deus. Tipo, nossa, por que eu tô pensando tudo isso? Às vezes tudo isso não tá nem acontecendo. Às vezes coisas negativas sobre a sua vida, né? Às vezes não tá nem acontecendo. Você já parou pra pensar que você já se pegou pensando tão negativo, que tá acontecendo algo de errado, coisas erradas, pontos negativos na sua vida? E não tá, mas na sua cabeça está. Aí passa um tempo, aí você vê e é provado para você mesmo, você vê que aquilo tudo que você estava pensando, aquilo tudo que você estava sofrendo, aquilo tudo que você estava se maltratando, era coisa só da sua cabeça. Por isso que temos que reprogramar nossos pensamentos. Tá? Reprogramar nossos pensamentos para pensamentos positivos, pensamentos que já deu tudo certo, pensamentos que as coisas estão acontecendo para o nosso bem, que vão acontecer da forma que a gente quer, que está tudo bem. Às vezes a gente fala o inimigo, né, gente? A gente que é nosso próprio inimigo, às vezes, sabia? Porque a gente coloca dentro da gente aquilo que não era para pôr, né? Aqueles pensamentos ruins que não era para estar ali na nossa cachola aqui. E quantas vezes a gente fala assim, isso não vai dar certo pra mim, isso não funciona pra mim, funciona pra outras pessoas, mas pra mim não funciona. Quem nunca pensou nisso? Levanta o dedo aí. Quem nunca já pensou assim? Bom, desde já eu te convido a se inscrever aqui no meu canal e meter o dedo no like. Desculpa o barulho aí, porque hoje é domingo por aqui. Porém, tá um barulho, gente. Mas vamos lá na mensagem que eu quero entregar aqui, tá? Bora aqui raciocinar um pouquinho com a Kelly e ver por que a gente não tá indo
rapidamente nos nossos objetivos, porque as coisas estão demorando um pouquinho para estar acontecendo, ou porque não está acontecendo. Vamos analisar a nossa vida, vamos analisar os pontos que precisamos melhorar. E o pior de tudo isso é o quê? É você não enxergar que com esses pensamentos só estamos atrasando mais a nossa vida, só estamos dando os passos para trás em vez de dar passos para frente, né? Só está virando uma bola de neve e nada tá evoluindo, nada tá indo para frente, nada tá seguindo o seu percurso, que é o percurso para chegar onde desejamos chegar. Outra coisa que temos que avaliar dentro de nós e observar bastante sobre isso é que temos que ser porta-voz de mensagens positivas, tanto para nós mesmos, quanto para as pessoas que amamos, quanto para as pessoas que estão ao nosso redor ou pessoas que iremos encontrar no caminho, que nem eu aqui, que sou, né, estou aqui, ó, como um porta-voz para vocês aí que estão me vendo aqui, me assistindo aqui, né? Então, temos que analisar o que estamos entregando, né? Se é uma mensagem de luz, se é uma mensagem que vai revigorar a vida de alguém, se é uma mensagem que vai abrir um caminho, de uma forma ou de outra, vai abrir um caminho para que essa pessoa possa se analisar, para que essa pessoa possa a se olhar e a perceber que aonde ela pode estar mudando, onde ela pode estar vendo, onde está o erro, né? Que está cometendo aí, o erro que está cometendo consigo mesma, né? No caso, eu falo isso pra mim mesmo, gente, porque tem muita coisa para ser mudada aqui, né? E tem muita coisa que eu vou aprendendo, vou passando para vocês, e muitas coisas que eu ainda tenho que ser mudado, muitas coisas eu vou aprendendo com o tempo, a gente vai aprendendo e vai aperfeiçoando, vai melhorando cada vez mais. Lá na Bíblia está assim como o homem pensa, assim como o homem é. Então, são coisas que precisamos analisar os nossos pensamentos, para que a gente venha mudar e mudar com êxito a nossa vida. Você sabe que ontem para hoje eu escutei algo assim que... Sabe quando você escuta algo e você fala assim, nossa, como que eu não gostaria de ter escutado isso, né? Sabe quando você, de repente, se sente tão pequenininha, né? Aí eu falei assim, nossa, de repente me senti tão pequena, né? Por escutar isso, né? Por escutar isso. E aí, só que daí eu me analisei. Uma voz interna que eu falo sempre que é minha centelha divina, minha deusinha, né? Divina, e falando comigo, não, você não é tão pequena assim não, isso daí foi só um momento, isso daí é só um momento, uma fase de que você teve que atravessar, passou uma fase que você precisou, né, passar, mas a fase não fala, a fase não vai decretar aonde você pode chegar. Hoje você pode, que nem foi nessa parte, hoje você pode receber o mínimo do mínimo, né, financeiramente falando, o mínimo do mínimo, e está passando por essa fase, e você pode estar recebendo o mínimo do mínimo. E se você não tivesse nem esse mínimo do mínimo, recebendo esse mínimo do mínimo, né, que foi ontem, foi uma coisa assim, mais ou menos assim, sobre isso, né, e que eu escutei, e que eu falei, nossa, me senti pequena ali naquele momento. Eu falei assim, nossa, sabe quando cai a ficha assim, ó, balde de água fria, a ficha caiu assim, né? Eu falei, nossa, eu não sou pequena assim, né? Eu sou uma pessoa grandiosa, meus pensamentos é grandioso, eu penso grande, por quê? Porque eu não penso só para mim, eu penso para a família toda, a mudança da família toda. Então,
Aí essa minha voz, aí veio o pensamento positivo logo atrás e falou assim, não, peraí, esse mínimo aí que você recebe, que você tem, e se você não tivesse nesse momento, né? Então seria pior, não seria? Então, só louva a Deus, dá graças a Deus, dá gratidão, porque você tem esse mínimo do mínimo, que amanhã depois esse mínimo do mínimo vai ser tão grandioso que esse mínimo do mínimo você não vai precisar mais, né? Você vai estar tão próspera, grandiosa aí, que você vai poder ajudar a quem você ama aí, né? Então é assim, aí por isso que veio esse modo de pensar agora e tô passando aqui para vocês, né? O que vocês andam pensando sobre vocês? Você acha que você está recebendo o mínimo do mínimo de quê? De financeiro, que no meu caso, onde foi a parte financeira assim que parou assim, porque ainda não está ainda da maneira, eu falo ainda porque eu sei que pode mudar, a gente nunca pode falar não está como eu quero, não, você tem que sempre pôr ainda, porque o ainda significa, por a lei da atração, por universo, por todo, que ainda é uma fase, então esse ainda é um sentido de que é uma fase, isso pode mudar, então ainda não está como você quer, mas vai ficar, calma, tenha calma. Ou você é financeiro, ou você está recebendo o mínimo aí do amor, ou você está recebendo o mínimo de atenção, o que é que está te incomodando? Isso pode mudar, mas tem que mudar seus pensamentos, né? A sua intenção com você, porque a nossa intenção de querer mudar, de alcançar, é o que vai levar a gente onde tem que chegar, e não onde a gente deseja chegar, né? É que nem aquela parte do livro, né? Romanos 12:2, que a gente vai experimentar coisas perfeitas e agradáveis, grandes, perfeitas e agradáveis, né? Deus já diz ali que vamos experimentar. Então, se vamos experimentar e está escrito ali, é porque vamos. Gente, quer maior livro de lei da atração? Eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui, ó, o poder, eu tenho o segredo, eu me saboto, tá, gente? Só não mudei ainda de vida porque eu fico me sabotando. O segredo, o poder, né? Ali, ó, aqui, ó, que é o maior, esse é o maior, que é a Bíblia Sagrada, Romanos 12:2. Vamos experimentar coisas grandiosas, né? E você vê, do nada veio, né? Esses insights, né? Que é para vir aqui para vocês. E é isso. Só que às vezes a gente não muda. Eu tava agora há pouco ali, tava me descansando um pouco, né? E aí eu falei assim, eu fiquei pensando. Aí eu falei, gente, pior que é verdade, às vezes esses insights aí, minha centelha divina me traz cada coisa assim, ó, nos meus pensamentos aqui. Né, eu fico falando comigo mesma, né? Os nossos pensamentos falam com a gente aqui. Então aí eu pensei, se está escrito isso, é porque eu tô aqui mexendo no meu pêndulo e conversando com vocês. É porque se está escrito é porque é algo real, né? Porque Deus não é homem para que minta. Deus é maravilhoso. Se Ele colocou na escritura dele, é porque o que tá aqui, o que está aqui é real, é o que vai acontecer, né? E então, o maior livro aí, ó, do segredo mesmo aí da lei da atração é a Bíblia, que a gente não tem o costume e o hábito de pegar as palavras que está ali e colocar em prática. Não tem costume de colocar em prática o que está aqui, não tem costume de colocar em prática o que está aqui, né? Eu, quando coloquei em prática o que está aqui dentro, que é a técnica da visualização, gente, quando eu coloquei em prática, pela primeira vez que eu consegui cocriar algo, foi meu apartamento. Aí eu comecei a visualizar aquela situação, eu comecei a manipular os meus pensamentos, que na verdade verdadeira, o que temos que fazer? Hackear.
temos que hackear nossos pensamentos. É isso que vocês ouviram aí, gente, né? Não tem esse filho da mãe que às vezes faz alguma coisa na nossa conta, isso e aquilo. Então, mas a gente tem que fazer com nossos pensamentos isso, entendeu? Temos que trabalhar fazendo isso, hackear nossos pensamentos, mudar a rota deles, sabe? Se nossos pensamentos começam aqui, ó, mandando a gente por uma rota, mandando a gente por um caminho aí, né? E mandando a gente pensar coisas ruins sobre a gente. A gente tem que aprender isso, gente, a manipular, a nos manipular, né? Com pensamentos bons. Quantas vezes a gente se pega pensando negativo? Poxa vida, isso é ruim demais, porque quanto mais damos poder para os nossos pensamentos aí negativos, mais poder ele vai ter dentro de nós e fora de nós, porque vai começar a cocriar a situação e a vida num caos, né? Literalmente, porque os nossos pensamentos levam a gente para a ruína, ou para as bênçãos, ou para as coisas grandiosas, né? Quantas vezes a gente começou a pensar coisas ruins, pôr coisas, ideias na cabeça que não existe, mas que a gente jura que existe, e a gente põe tudo a perder na nossa vida. Quantas vezes isso aconteceu? Já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo. Então, por que não pensar positivo? Por que não confiar em nós mesmos e nas pessoas, né? Que estão dando credibilidade para nós confiarmos, né? E confiar em nós mesmos, né? E confiar naquilo que a gente tem em mãos, não é verdade? Porque a partir do momento que a gente coloca pensamentos negativos na nossa mente, a gente passa a desconfiar até da gente mesmo, né? E por quê? Porque os pensamentos levam a gente para uma ruína. Aí tem essa parte que Deus fala assim como o homem pensa, assim ele é. Então, peraí, eu fiquei assim agora há pouco ali pensando, falei, peraí, se é assim como eu penso, é assim como eu sou, então peraí que eu tenho alguma coisa de errada, vamos mudar a rota aqui. Vamos mudar os modos de pensar, os modos de agir, não é verdade? Porque, gente, a gente precisa melhorar com a gente mesmo, né? A gente precisa acreditar na gente, no poder que a gente tem. Eu sempre acreditei em mim. Só que ainda falta, sabe quando falta alguma coisa ainda para você chegar onde você quer? Eu tô no caminho aí, mas você queria chegar. Essa é a parte mais importante, é o mais importante, porque eu sei que eu vou chegar. Isso é mais do que certo, eu vou chegar. Tenho certeza disso. É uma certeza, literalmente é uma certeza que eu sei onde eu vou chegar. A fase que a gente vive, a fase que você vive, não é a fase que vai determinar o seu futuro. A fase que você vive não é a fase que vai falar onde você vai chegar. A não ser que você queira, através dos seus pensamentos. A não ser que você não queira chegar lá, né? Através dos seus pensamentos. Tem aquela parte que o homem come aquilo que sai da tua língua. Tá na Bíblia também, gente. O homem come daquilo que sai da tua língua. E o que tem saído da sua língua? Já parou para pensar nisso, gente? Tá lá em Provérbios. O homem come o fruto que sai da tua língua. O que tem saído da sua língua? E como que é isso? O que é comer o fruto? É baseado naquilo que você fala. Comer o fruto e melhorar é baseado naquilo que sai da nossa língua, daquilo que a gente fala. Deus não falou assim, haja luz e houve luz? Não foi isso que Deus fez? Quando ele falou assim, haja luz, e ali se fez a luz? Então, foi o quê?
Ele comeu o fruto que saiu da palavra, da língua dele, da boca dele. Então, ele falou, ele ordenou e aconteceu. Assim é conosco. Quanto mais a gente pensa negativo, quanto mais a gente deixa nossa mente conturbada, bagunçada, quanto mais a gente se alimenta dos nossos pensamentos ruins, negativo, que está acontecendo de ruim, isso, mais disso vai, sabe, acontecer. Por quê? Porque o inimigo, gente, ele quer somente destruir, roubar, matar, destruir, não é? Então, ele não quer ver. Eu falo inimigo, gente, mas inimigo vestido de gente, seres humanos, sabe? Também. Porque é usado, querendo ou não, são usados por ele, né? Que não quer ver a sua felicidade, não quer ver seu sucesso, não quer ver você progredir, sabe? E é isso, você tem que fechar os olhos, ou tampar o ouvido e seguir em frente, falar assim, olha, eu tenho aqui, ó, comigo, Deus falou aqui comigo, através da palavra dele, Deus me ensinou que eu vou comer aquilo que sai, os frutos que saem da minha boca. Então, e dos meus pensamentos. Então, peraí um pouquinho. Então, eu vou começar a colher, a comer aquilo que sai da minha boca, tudo abençoado, porque a partir de hoje vai sair bênção da minha boca. A partir de hoje vai sair pensamentos abençoados da minha mente, sobre a minha pessoa, sobre a minha casa, sobre a minha família. É isso que vai sair, é isso que eu vou me alimentar, é disso que eu vou ter mais na minha vida. Eu quero ver se minha vida não vai mudar a partir de agora, se a minha vida não vai mudar a partir de agora, com os novos pensamentos bons, porque eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu vou conseguir, eu sei que Deus é grandioso, eu sei que tudo que passamos foi coisas e obras que a gente mesmo criou, que a gente mesmo puxamos para nós. Tudo que passamos foi a gente que criou, foi a gente que passou, foi a gente que buscou, foi a gente que trouxe para nós através dos nossos pensamentos. Foi a gente que... Nós somos os co-criadores. Somos total responsável pelo que vivemos hoje. Porque Deus já deu também o livre-arbítrio para as escolhas. Eu escolho isso, mas espere um pouquinho. Você escolheu através de quê? Dos seus pensamentos aí. Eu escolho errar, eu escolho ter pensamentos ruins sobre mim, sobre as pessoas. Eu escolho sair daqui porque meus pensamentos estão ruins sobre isso. Então, é suas escolhas. Aí depois, lá na frente, a gente para pensar e fala assim, nossa, poxa vida, eu fiquei pensando tão mal disso, olha só, me dei mal, porque não era aquilo que eu estava pensando de ruim, né? Eu, quando aprendi um pouquinho, né, um pouco da neurociência, eu vi que os nossos pensamentos, e aprendi que os nossos pensamentos é baseado, tudo aquilo que a gente vive é baseado através dos nossos pensamentos, né? O estudo da neurociência, ele vai te ensinar isso, que você vive aquilo que você imaginou. É igual falar assim, pensou, criou, ferrou. Então, porque tem que mudar os pensamentos. Vamos mudar esses pensamentos, né? Pensamentos ruins, negativos sobre nós mesmos, que não somos capazes, somos incapazes de conseguir chegar onde queremos, porque na verdade isso não existe, né? A gente não é isso que a gente quer, né? Isso não tem que existir pra gente, que não vamos chegar. Claro que vamos chegar, né? O que existe pra gente é que vamos chegar. O que existe pra gente é o que já está feito, já existe. O nosso sonho já existe. Não é verdade, gente? E a gente tem que pensar nisso, tem que mudar a rota dos nossos pensamentos aí e tentar melhorar e mudar cada vez mais com a gente mesmo. Tem hora que a gente tem que melhorar com a gente, para depois melhorar com as pessoas, não é verdade? Porque estamos bem com a gente, pensamentos positivos, mudar nossas crenças, mudar nosso âmbito de raciocínios aí, de conversas internas, é o que vai levar um futuro melhor, é onde vai levar a gente para um futuro melhor, né? Porque
Se a gente está criando, quantas vezes você começou a pensar em pensamentos ruins, você chegou a se arrepiar, chegou a se sentir mal, deu um mal-estar, porque você ficou ali naquela verdade que você está acreditando que aquilo é verdade para você. Você passa mal, fica nervosa, fica nervoso. E, gente, aí quem tá do lado da verdade fala assim, meu Deus do céu, é muita... você vê, né, como que o inimigo trabalha na mente das pessoas, que é uma coisa que não existe, e tá acreditando que aquilo dali é real, né? Por que não mudar, então? Por que não mudar? Muda os pensamentos. Fala assim, não, o que é real pra mim não é isso que tá acontecendo. O que é real pra mim é a felicidade que eu quero viver aqui, né? É real pra mim é a felicidade que eu quero viver nesse lugar. A real pra mim é a felicidade que eu quero conquistar, a vida que eu quero conquistar. Isso é real pra mim. Eu não vou dar ouvido aos meus pensamentos negativos. Bora co-criar e pensar coisas positivas. Porque se chegou até aqui, se eu tô até aqui, é porque daqui pra frente é seguir coisas legais, bacanas aí, com os pensamentos positivos, né? E é isso, gente. Eu acho que deu pra explicar um pouquinho como que é a briga interna com os nossos pensamentos e como mudar, né? Mudar é você pegar e começar... como mudar é você pegar e começar a brigar com você mesmo e falar assim, peraí um pouquinho, isso daqui que eu tô pensando aqui negativo, ruim, é algo que não existe, tá existindo aqui na minha cabeça. Isso é de fato, você coloca na sua cabeça isso. Não existe, isso aqui é coisa da minha cabeça. Então, eu vou começar a pensar um modo diferente, ao contrário do negativo, vou começar a pensar o positivo. E as coisas começam a andar, né? Eu tava com o canal parado, tava nos 540 seguidores. Eu comecei a pensar que ali, eu tava sempre assim, nossa, não sai disso daí, nem não sai disso daí, não sai disso, nossa, só chegou aí e parou. E já fazia um tempinho que tava nesse número, né, de seguidores. Aí eu comecei a mudar, falei assim, não, eu tenho que mudar meu foco, meus pensamentos, né, os meus pensamentos aqui. E comecei a transformar meus pensamentos, nossa, já estamos nos 600, nossa, já comecei a transformar os meus pensamentos. Em uma semana aí, bem dizer, subiu 100 seguidores, tá nos 642, quer dizer que olha só, como que é a nossa mente, ela cocria as situações da nossa vida, seja coisas boas ou ruins, ela cocria. Eu pensei, os 540 ali ficou parado e eu só falando, nossa, estacionou nos 540, nossa, estacionou, ficou. Eu tava falando assim, eu que sempre, já de anos que eu sei como que a lei da atração funciona, mas eu sou ser humano, eu erro. E eu tô aí pra aprender, né, gente? Tem hora que a gente falha com a gente mesmo, não é sempre. Senão eu já tava no topo de onde eu quero pra minha vida. Se eu fosse fodástica aqui da lei da atração. Calma que eu vou chegar lá. Então, quando eu mudei este foco, eu falei, nossa, já tá subindo 560, 570. Eu comecei a pensar. E quando eu pensei 600... Aí, eu acordo, lá tá 642, ou seja, subiu 102 seguidores, assim, ó, em uma semana, aí, bem dizer, uma semana, né? Poderia subir muito mais. É o modo de eu pensar, é o jeito que eu vou começar a trabalhar com a minha mente, com os meus pensamentos, para que eu chegue no projeto que eu quero, né? No trabalho que eu quero ali, não é verdade? Então é isso. Eu espero que eu pude ajudar todos vocês aqui, né, a parar um pouquinho para pensar nessa briga interna que você anda tendo aí com seus pensamentos, né? Você vai chegar aonde você pensa, o que você pensa, você vai comer dos frutos daquilo que sai da sua boca. Então, você tem que começar a pensar e falar, ordenar, porque é muito importante não só pensar, você tem que pensar, sentir, porque quando a gente pensa, a gente sente, aí que é a chave da lei da atração e o poder de virar a chave das coisas, né?
Que é aí que você manifesta, que é o pensar e o sentir. Você tem que pensar, sentir e falar. É muito importante você falar, porque o universo vai te escutar e falar. Igual eu falei lá, né? Ó, em uma semana aí subiu 102 inscritos, né? Lá. Então, inscritos. Então é assim, gente. O poder está na nossa mente. Qual é a briga interna que você anda tendo dentro de você, hein? Vamos mudar isso daí? Vamos? E vamos chegar lá onde a gente quer chegar. Um dia eu vou abrir a câmera aqui e vou falar pra vocês, ó. Consegui atingir lá a meta. Lembra lá de 642? Consegui atingir. Então é isso, gente. O foco é você trabalhar com você mesma, dentro de você. Nosso maior inimigo é os nossos pensamentos sobre nós mesmos, né? Falar, eu sou um fracasso, não consigo, isso e aquilo, ai, não é pra mim, muitas pessoas conseguem, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho, já era. Então vamos mudar isso daí, porque vamos conseguir sim, tá bom? Eu espero ter ajudado todos vocês. Se você não é inscrito, se inscreva, mete o dedo no like e até o próximo vídeo. Tchau, beijo de luz pra todos vocês. Fui!